Olá galera do YouTube, do Facebook, é um prazer estar novamente aí com vocês. Então vamos dar continuidade aí, ou melhor, dar início ao primeiro tema ali do vídeo do História Livre, que foi escolhido por vocês mesmos lá no Facebook, que era entre o Império Romano do Ocidente ou o Império Bizantino. Vocês escolheram ali Império Bizantino. Então vamos a esse que é o primeiro, que será o primeiro tema do canal. Bom, a respeito do Império Bizantino, temos que considerar a seguinte situação. A cidade, ela se chamava Bizâncio em homenagem a um rei mitológico chamado Biso. Mas o termo bizantino, ele não era usual dentro da sociedade da época. Ele se tornou mais popular ali pelos historiadores do século XIX. Então, os bizantinos que a gente conhece, eles se viam como romanos. Mesmo após a queda do Império do Ocidente, eles vão ali pelo percurso histórico até toda ali a Idade Média. Inclusive, a queda desse império é considerado um dos marcos da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Bom, e voltando a respeito da fundação de Constantinopla, ela se tornou no ano de 330, teve esse nome por conta do imperador Constantino, que ocupou militarmente a cidade e rebatizou com seu nome. E a respeito dessa cidade, temos que considerar que ela fica ali, como mostrar aí no mapa, ela fica entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Podem perceber que ela é um importante ponto comercial e uma posição bastante estratégica em relação a em relação aos continentes, tanto a Europa quanto a Ásia, e ali ao sul que fica a África. Ou seja, foi uma cidade que bastante próspera e por muito tempo considerada ali o centro do mundo, onde várias culturas ali interagiam e trocavam experiências entre si e tudo mais. Bom, a respeito desse império, o que a gente tem que considerar é que, quando vocês lembram lá na aula de história que a parte ocidental foi invadida pelos bárbaros, e aí aos poucos foi caindo, e até que houve o cerco de Roma, a posterior queda, e aí houve a desintegração do Ocidente. Mas o Oriente ali, ele permaneceu. Ele continuou ali por mais de 1000 anos, ou melhor, por quase 1000 anos, existindo. E foi ao contrário, foi justamente ao contrário. Enquanto o Ocidente caiu, o Oriente ali, dispondo de um pouco mais de recursos, e estando ali um pouco melhor organizado, ele conseguiu não apenas através de subornos ali desviar as invasões bárbaras, mas também eles conseguiram se defender também de outras ocupações militares. Então o Império do Oriente seguiu o caminho contrário. Ele cresceu, e colocando aí o mapa novamente, pode perceber que eles conseguiram ali recuperar boa parte dos domínios que eles haviam, que eles tinham outrora. Eles conseguiram chegar ali pela parte do Oriente Médio, conseguiram ocupar até ali o Egito, e a respeito das conquistas justinianas, eles chegaram até a Península Ibérica. Foi algo bastante
algo bastante rápido e eficiente. Claro que não chegou a ser o que foi o Império Romano, ainda faltou muita coisa ali, mas foram conquistas importantes. E o Justiniano, ele é um sujeito muito importante, porque é a partir dele que você vai ter o apogeu desse Império Oriental, que Justiniano foi considerado o mais notável imperador dessa sociedade. Ali pela parte do século VI depois de Cristo. E o que o Justiniano ele é importante? Primeiro porque ele, apesar de ser conhecido como uma figura bastante centralizadora, muitas vezes violenta, pode-se lembrar também da história que houve da corrida de cavalos, conhecida como a Revolta de Nica, que foi quando houve uma corrida de cavalos ali na cidade. Já tinham várias dissidências ali dentro do Império, mas ali teve aquele chamado estopim, né, que foi um acontecimento onde realmente a revolta ela se concretiza. Que foi uma corrida de cavalos, onde o cavalo Nica, que era o favorito da população lá, venceu a corrida. E o Justiniano disse assim: não, eu não vou aceitar a vitória desse cavalo, porque tem que vencer o meu cavalo, não outro qualquer. Então foi declarado vencedor esse. E a população ela se revoltou, rendeu a guarda, executou a guarda, e o Justiniano ali convocou seu principal general e conseguiu controlar a revolta, inclusive com muita violência. Uma estimativa de 30 mil mortos nessa revolta. E após ele conseguir fazer as revoltas, acalmar essas revoltas internas, meio que pelo uso da força, ele conseguiu dar continuidade a uma nova organização administrativa, que é o que apesar da violência dele, ele conseguiu organizar um corpo jurídico chamado Corpus Juris Civilis. Isso é muito útil também para o pessoal do direito, porque é aí que ele vai pegar as antigas doutrinas do direito romano e vai incorporar isso nas leis dele. Então, quer dizer, um código organizado e sistematizado de leis, porque ao contrário do que você via no Ocidente, ficava ali muito pela vontade do próprio senhor o que ia ser feito. Por exemplo, se alguém cometia algum delito, não sabia o que poderia fazer. Isso aí, de maneira geral, não podia expor o que o senhor poderia fazer, se ele poderia apenas prender ou executar. Não. Agora você tem um corpo sistematizado de leis onde estão descritos ali. E essa herança desse corpo jurídico, ele vai lapidar boa parte dos códigos legais e penais do Ocidente. E a respeito também dessas leis, você pode considerar também que esse corpo jurídico ele não vai apenas se restringir ali aquele espaço, porque a influência dele, como eu disse anteriormente, ela vai se proclamar ali, vai ser estudada por vários teóricos ali da Idade Média, e a partir disso eles vão transformando. Essas teorias também vão influenciar o Ocidente, como eu disse antes. E aí, isso também disponibilizar um artigo aí que tem no site da Justiça, em que eles colocam essa herança aqui para nossa realidade brasileira. Eu vou botar na descrição esse artigo e vocês podem ler para se aprofundar mais no assunto. É um artigo muito bom que eu encontrei. Bom, agora a religiosidade. Essa é uma parte bastante importante, porque entre as reformas do Justiniano
ele ordenou também a construção de uma catedral, que foi a Catedral da Santa Sofia, que eu vou botar aí na imagem, essa aí. Essa catedral, vocês podem perceber que quando ela foi concluída ela não tinha essas quatro pilastras aí. Tem um nome aí correto, mas eu esqueci qual não. Desculpa aí. Mas as pilastras, elas fazem alusão ao islamismo, elas foram colocadas depois. Então ela foi inaugurada sem essas quatro ramificações aí. A religiosidade ela passou a se diferenciar da ocidental. Por quê? Porque ao se voltar à cultura, a tradição da Europa Ocidental era o quê? Uma mescla dos valores romanos do Ocidente com a interação das culturas germânicas. No Império do Oriente, essa influência ela vai sofrer a influência helenística, que é a influência grega. Então vai ter uma influência diferente. E ela vai se afastar dessa autoridade católica romana. E vai criar uma própria ramificação dentro do cristianismo, ou seja, uma outra vertente diferente, mais distante ali do Papa e mais próximo do imperador. O líder da Igreja Católica Romana era o Papa. E no Império do Oriente era o imperador. E qual era o principal diferencial? Era que na Igreja Católica Romana você adorava imagens, tinha muito culto a imagens, aos santos. Na Igreja Oriental, que no Brasil vai ser conhecido como Igreja Ortodoxa, você retira essa iconoclastia, que é o termo definido, que você retira essas imagens, você destrói até essas imagens, isso aí que vai gerar também um atrito muito grande com a população, e você faz com que você abandone, deixe isso de lado e passe a adorar também, adorar apenas a Deus, mas também era colocado que você tinha que adorar a Deus, mas também tinha que adorar a figura do imperador, pois ele era a representação fidedigna de Deus. Então você percebe aí que isso vai causar uma ruptura, uma cisma. Lembre disso, uma cisma com o Oriente. Em 1054 vai acontecer a cisma do Oriente, em que o Papa e o Imperador do Oriente, eles rompem relações. E aí tem a separação da Igreja Católica Romana e da Igreja do Oriente. Ok? Com isto posto, você percebe que o Império Bizantino, e quando eu falar Império Bizantino, lembrem do Império Romano do Oriente. Eles se viam como romanos, é importante lembrar disso. E o título de romano, ele vai valer muita coisa nesse percurso, por mais incrível que isso possa parecer. Essas interações culturais também, esses que eu citei anteriormente, das interações entre povos árabes, povos tanto do Ocidente quanto do Oriente, ali da Pérsia também, vão gerar também atritos, quer dizer, esses povos também vão invadir o Império do Oriente, até também como objetivo ali de se apossar de um importante centro comercial que era Constantinopla. E aí você percebe que essa influência dessas invasões, vamos destacar algo específico, que são as invasões por parte dos povos muçulmanos, porque é válido ressaltar que isso aí vai estar numa origem muito íntima com as cruzadas.
porque apesar do rompimento entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, o imperador da época lá, o Aleixo I, ele vai se ver cercado e sem possibilidades. E aí ele vai pedir ajuda a quem? A quem o Império brigou lá atrás, que foi o Papa, que é o único ali que tinha força para poder ajudar contra as invasões muçulmanas. Então, e isso é pouco, a gente percebe que é pouco difundido nas aulas de história convencionais, porque você pouco entende ali a origem das cruzadas, é pouco explicado isso. A origem das cruzadas não foram uma roda de cardeais juntamente com o Papa que sentaram assim. E aí, vamos fazer uma cruzada? Ah, vamos, né? Uma bela manhã de domingo a gente vamos fazer. Vamos fazer cruzada, vamos. Não foi assim. Tudo teve um contexto, tudo teve uma causa. E uma das causas, além das que não são muito do escopo desse vídeo, foram as invasões que tiveram contra o Império do Oriente. E aí Aleixo I vai fazer um apelo ao Papa para que socorra, por favor, pelo amor de Deus, me socorre aqui, que eu tô sofrendo várias invasões. E aí o Papa atendeu esse apelo. Claro, porque a gente não vai dizer que o Papa era totalmente altruísta nesse objetivo de ajudar o Império Bizantino, mas ele também ele via uma oportunidade ali de reunificar o cristianismo e também de conseguir mais influência e prestígio, porque o Papa ali ele já estava bem, naquela região ele já não estava tão bem quisto assim a figura dele, e aí isso foi também, ele uniu o útil ao agradável. Bom, mas a gente percebe também que as cruzadas tiveram como objetivo conseguir ali a Terra Santa de Jerusalém. Mas ali pela quarta cruzada, essa cruzada ela foi desviada de Jerusalém e acabou atacando Constantinopla. Essa quarta cruzada ela se desviou do seu real objetivo. E houve uma queda e houve uma dificuldade, essa cidade ela foi saqueada e ela nunca mais se recuperou desse ataque surpresa ali dos cruzados. Bom, e aí a gente percebe que nesse percurso histórico o Império Bizantino acabou tendo vários inimigos. E o maior deles, e o último, foram os turcos otomanos, que esses turcos iniciaram uma série de campanhas ali realmente para destruir e conquistar Constantinopla mesmo. Tanto é que era o objetivo deles desde o início. Você vê ali, e eu vou deixar isso mais claro no modo de expansão islâmica, que eu posso disponibilizar aqui, que o Islã estavam fazendo uma série de jihads, guerras santas. E isso incluía, além de Roma, incluía também Constantinopla, porque era um dos centros importantes da cristandade, em específico a cristandade oriental. No passado, os bizantinos eles conseguiram deter os árabes nas investidas que tiveram lá atrás, mais ou menos ali pelo século, logo no início ali da expansão islâmica, eles conseguiram deter as investidas ali dos corsários islâmicos. Eles conseguiram se defender através de uma combinação estratégica de defesa de fogo grego, que era uma arma medieval ali que lançava chamas. E essa arma, com o uso dessas armas, eles conseguiram se defender no início. Mas com o passar do tempo, ali pelo século XV, essas invasões árabes, elas se tornaram cada vez mais
frequentes. E finalmente, por meio de uma série de, de ataques, até por fim em 1453, o sultão Maomé II, não, por favor não confundindo o primeiro lá de trás, mas o segundo, ele conseguiu cercar e tomar Constantinopla. E do que ele se chamou quando ele tomou? De César de Roma. Ou seja, ele quis também unir ao útil ao agradável, que era o quê? Ganhar o título de romano. Lembra que eu disse que o título de romano era muito cobiçado? Pois é, esse chefe otomano, esse sultão, ele reivindicou esse título para ele. Bom, o que a gente pode concluir a respeito disso? Que o Império Bizantino, pelo próprio nome que era dado a ele era muito ligado ao atraso, ao retrocesso, à autocracia. Mas não, foi o contrário. Foi um império que sobreviveu bastante durante muito tempo, conseguiu recuperar ali territórios importantes, inclusive conseguiu retomar Roma por um tempo, mas por pouco tempo. E que trouxe contribuições imensas, principalmente no direito e também no comércio, porque quando os otomanos invadiram Constantinopla, muitos dos intelectuais ali que viviam, eles se refugiaram. Refugiaram onde? Na Itália, na região ali da Itália, e deram início ao movimento chamado Renascimento. Ou seja, esses exilados de Constantinopla contribuíram, foram os pensantes que contribuíram também com o Renascimento. E aí porque você pode pegar também como marcos importantes, porque na Idade Média os historiadores não entram num consenso qual um marco que simboliza a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A maioria usa a queda de Constantinopla, mas também teve a Reforma Protestante, teve a descoberta o achamento da América. Mas o mais usual é a queda de Constantinopla. Por quê? Pergunta, não sei se vocês já fizeram essa pergunta, que Constantinopla era um importante centro ali da cristandade. E ali, com a queda de Constantinopla, se perdeu um elo em relação do Ocidente com o restante do mundo conhecido. E isso forçou com que os europeus buscassem rotas alternativas de comércio para conseguir produtos que eram cobiçados, produtos lá da Ásia, do Oriente. E aí isso forçou um novo rearranjo nas relações ali de comércio, as relações econômicas. Então, por este prisma, você pode perceber que Constantinopla ela tem uma simbologia muito importante. E também no cerco de Constantinopla, é importante ressaltar que usaram-se muitos canhões. Enquanto ali a maior parte da Europa estava se espetando com lanças e espadas, houve o advento ali dos canhões em massa mesmo ali na tomada de Constantinopla. E a introdução cada vez maior das armas de fogo também simbolizou uma nova perspectiva. Claro que as armas de fogo já tinham sido usadas na Guerra dos 100 Anos, mas em menor escala. Quer dizer, as armas de fogo elas entraram de vez ali na Europa. Bom, a respeito do vídeo, foi isso. Espero que vocês tenham entendido bem sobre o Império Bizantino.
Claro que são resumos, isso daria um vídeo muito maior, mas um resumo para ficar bem claro, para vocês conhecerem melhor sobre essa cultura muito importante, por mais que negligenciada aí, até porque a nossa historiografia ela é ocidentalizada até demais, restrita ali à França, ali aos feudos. A gente não percebe ali que a gente não se dá conta que haviam impérios, haviam forças políticas muito decisivas no período que se conhece ali por Idade Média. Bom, então curtam esse vídeo, façam os comentários, dúvidas, curtam também a página do Facebook, História Livre. E também fazer aí um agradecimento ao André do canal No Exílio, que está me auxiliando aí nessa publicidade, nessa minha caminhada inicial. Também dêem uma olhada nos vídeos dele, curtam o canal dele também. E dêem uma olhada ali no trabalho do rapaz também. Como eu disse, curtam o vídeo, se inscrevam no meu canal, sininho, toque o sininho aí. E sugiram um próximo tema aí, pro canal História Livre aí crescer e ajudar vocês também, não só na vida no Enem, no preparatório de Enem, nas aulas de vocês, mas também na vida intelectual, sanar suas curiosidades mais pontuais. Ok? Estamos conversados? Então, até a próxima. Tchau.